Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 11, Jada Bharata instrui o rei Rahugana. O Brahmana Jada Bharata disse: Meu querido rei, embora não sejas nada experiente, estás tentando falar como um homem muito experiente. Portanto, não podes ser considerado uma pessoa experiente. Quem é experiente não se posiciona igual a ti ao comentar a relação entre o mestre e o servo ou as dores e prazeres materiais, que são simples atividades externas. Nenhum homem avançado e experiente, conhecedor da verdade absoluta, fala dessa maneira. Meu querido rei, as conversas sobre a relação entre mestre e servo, rei e súdito e assim por diante, são simples conversas sobre atividades materiais. As pessoas interessadas em atividades materiais, apresentadas nos Vedas, estão determinadas a executar sacrifícios materiais e a depositar fé em suas atividades materiais. Para semelhantes pessoas, o avanço espiritual está definitivamente imanifesto. Alguém vai naturalmente reconhecer que um sonho é algo fictício e irreal. Do mesmo modo, ele pode, eventualmente, compreender que a felicidade material, quer nesta vida ou na próxima, quer neste planeta ou em planetas superiores, é insignificante. Ao entender isto, os Vedas, embora sejam uma fonte excelente, são insuficientes para lhe fornecer conhecimento direto da verdade. Enquanto estiver contaminada pelos três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, a mente da entidade viva será tal qual um elefante solto e descontrolado. Através do uso dos sentidos, ela simplesmente expandirá sua jurisdição de atividades piedosas ou impiedosas. O resultado é que a entidade viva permanecerá no mundo material para desfrutar ou sofrer prazeres ou dores decorrentes de atividades materiais. Como está absorta em desejos de atividades piedosas ou ímpias, a mente, com muita naturalidade, sujeita-se à influência da luxúria e da ira. Dessa maneira, ela fica atraída pelo gozo dos sentidos materiais. Em outras palavras, a mente é conduzida pelos modos da bondade, paixão ou ignorância. Existem 11 sentidos e 5 elementos materiais, e desses 16 itens, a mente é o principal. Portanto, a mente determina o nascimento em diferentes espécies de corpos, entre os semideuses, os seres humanos, os animais e os pássaros. Ao situar-se em posição superior ou inferior, a mente aceita corpos materiais superiores ou inferiores. A mente material, encobrindo a alma da entidade viva, coloca-a em diferentes espécies de vida. Isto chama-se existência material perene. Devido à mente, a entidade viva sofre ou desfruta felicidade ou aflições materiais. Estando desse modo iludida, a mente segue criando atividades piedosas ou impiedosas e seu karma subsequente, e assim a alma fica condicionada.
A mente faz a entidade viva vagar por diferentes espécies de vida dentro deste mundo material. E assim, em diferentes formas, a entidade viva entrega-se a afazeres mundanos, ora como ser humano, ora como semideus, ora como pessoa gorda, ora como pessoa magra, e assim por diante. Os acadêmicos eruditos afirmam que a aparência corpórea, cativeiro e liberação são causados pela mente. Ao se deixar absorver no gozo dos sentidos do mundo material, a mente da entidade viva promove sua vida condicionada e prolonga seu sofrimento dentro da condição material. Entretanto, ao desapegar-se do gozo material, a mente torna-se a causa da liberação. Quando a chama de uma lamparina queima o pavio de modo inapropriado, a lamparina lança uma luz bruxuleante. Porém, quando a lamparina é abastecida de ghee e queima adequadamente, produz iluminação brilhante. Do mesmo modo, ao absorver-se no gozo dos sentidos materiais, a mente produz sofrimento, mas, ao desapegar-se do gozo dos sentidos materiais, produz o próprio brilho da consciência de Krishna. Existem 5 sentidos funcionais e 5 sentidos com os quais se adquire conhecimento. Existe também o falso ego. Dessa maneira, existem 11 elementos para as funções da mente. Ó herói, os objetos dos sentidos, tais como o som e o tato, as atividades orgânicas, tais como a evacuação, e as diferentes espécies de corpos, sociedade, amizade e personalidade, são considerados pelos acadêmicos eruditos como os campos de atividade para as funções da mente. Som, tato, forma, paladar e olfato são os objetos dos 5 sentidos com os quais se adquire conhecimento. Fala, tato, movimento, evacuação e relação sexual são os objetos dos sentidos funcionais. Além disso, existe outra concepção através da qual a pessoa pensa: este é meu corpo, esta é a minha sociedade, esta é minha família, esta é minha nação, e assim por diante. Esta 11ª função, que pertence à mente, chama-se falso ego. De acordo com alguns filósofos, esta é a 12ª função e seu campo de atividades é o corpo. Os elementos físicos, a natureza, a causa original, a cultura, o destino e o fator tempo são todos causas materiais. Agitadas por essas causas materiais, as 11 funções transformam-se em centenas de funções, e depois em milhares e então em milhões. Mas todas estas transformações não ocorrem automaticamente através de combinação mútua. Ao contrário, estão sob o comando da Suprema Personalidade de Deus. A alma individual, desprovida de consciência de Krishna, tem muitas ideias e atividades que a energia externa cria em sua mente. Elas existem desde tempos imemoriais. Às vezes, manifestam-se no estado de vigília
e às vezes no estado onírico. Porém, durante o sono profundo, inconsciência ou o transe, elas desaparecem. A pessoa que, mesmo nesta vida, é liberada, um Jiva Mukta, pode ver com muita clareza estas coisas. Existem duas classes de Kshetrajana, a entidade viva, conforme explicado acima, e a suprema personalidade de Deus, a quem se aplica a seguinte explicação: ele é a onipenetrante causa da criação. Ele é completo em si mesmo e independe dos outros. Depreende-se-o através da audição e da percepção direta. Ele é autorrefulgente e não se submete a nascimento, morte, velhice ou doença. Ele é o controlador de todos os semideuses, começando com o Senhor Brahma. Ele se chama Narayana, e após a aniquilação deste mundo material, é nele que as entidades vivas se refugiam. Ele é pleno de todas as opulências, e é nele onde todas as coisas materiais repousam. Portanto, ele é conhecido como Vasudeva, a personalidade de Deus. Através de sua própria potência, ele está presente dentro dos corações de todas as entidades vivas. Assim como o ar ou a força vital está dentro dos corpos de todos os seres vivos, móveis e inertes. Dessa maneira, ele controla o corpo. Sob seu aspecto parcial, a Suprema Personalidade de Deus penetra todos os corpos e controla-os. Meu rei Rahugana, enquanto persistir em aceitar o corpo material e não se livrar da contaminação do gozo material, e enquanto não subjugar seus 6 inimigos e não despertar seu conhecimento espiritual para então estabelecer-se na plataforma de autorrealização, a alma condicionada será forçada a vagar por diferentes lugares e diferentes espécies de vida neste mundo material. A caracterização da alma, a saber, a mente, é a causa de todas as tribulações no mundo material. Enquanto persistir em ignorar este fato, a entidade viva condicionada terá de aceitar a condição miserável do corpo material e, em diferentes status, ficará vagando dentro deste universo. Como se deixa afetar pela doença, lamentação, ilusão, apego, cobiça e inimizade, a mente cria cativeiro e uma falsa sensação de intimidade dentro deste mundo material. Esta mente descontrolada é o maior inimigo da entidade viva. Se alguém se descuida e lhe dá uma oportunidade, ela continuará ficando poderosa e sairá vitoriosa. Embora ela seja irreal, a mente é muito forte. Ela encobre a posição constitucional da alma. Ó Rei, com a arma do serviço aos pés de lótus do Mestre Espiritual e da Personalidade de Deus, por favor, esforça-te para triunfar desta mente. Faze isto com muito cuidado. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 11º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Jada Bharata instrui o rei Rahugana.
Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 12, a conversa entre Maharaja Rahugana e Jada Bharata. O rei Rahugana disse: ó personalidade nobilíssima, não és diferente da personalidade de Deus. Por tua inquestionável influência, toda a espécie de contradições dos Shastras foi removida. Disfarçado em amigo de Brahmana, estás escondendo tua bem-aventurada posição transcendental. Ofereço-te minhas respeitosas reverências. Ó melhor dos Brahmanas, meu corpo está cheio de impurezas, e minha visão foi picada pela serpente do orgulho. Devido às minhas concepções materiais, estou doente. Tuas instruções nectárias são o remédio adequado para quem sofre desta febre, e elas são águas refrescantes para quem anda tostado pelo calor. Procurarei oportunamente dirimir todas as dúvidas que tenho sobre um assunto específico, fazendo-te as perguntas cabíveis. Por enquanto, estas misteriosas instruções de yoga que me deste para a autorrealização parecem muito difíceis de se entendê-las. Por favor, repete-as de maneira simples para que eu possa compreendê-las. Minha mente é muito indagativa e desejo entender isto com toda a clareza. Ó mestre do poder iógico, disseste que a fadiga decorrente de o corpo locomover-se de um lugar para outro é apreciada pela percepção direta, mas, na verdade, não existe fadiga. Ela existe por uma mera questão de formalidade. Através dessas perguntas e respostas, ninguém pode deduzir o que vem a ser a verdade absoluta. Devido à forma como expuseste esta afirmativa, minha mente está um pouco perturbada. O Brahmana autorrealizado Jada Bharata disse: entre as várias combinações e permutações materiais, existem várias formas e transformações terrenas. Por alguma razão, estas movem-se sobre a superfície da terra e são chamados de carregadores de palanquim. Aquelas transformações materiais que não se movem são objetos materiais grosseiros, tais como as pedras. Em todo caso, o corpo material é feito de terra e pedra sob a forma de pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, tronco, pescoço e cabeça. Sobre os ombros está o palanquim de madeira, e dentro do palanquim encontra-se o dito rei de Salvira. O corpo do rei é simplesmente outra transformação da terra, porém vossa onipotência está situada dentro deste corpo, deixando-se influenciar pela falsa impressão de que é o rei do estado de Salvira. No entanto, é verdade que essas pessoas inocentes que, sem remuneração alguma, carregam teu palanquim, de certo estão sofrendo por causa dessa injustiça. A condição delas é muito deplorável, pois forçaste-as a carregar teu palanquim. Isto prova que és cruel e que não tens misericórdia. Mesmo assim, devido ao falso prestígio, pensavas estar protegendo os cidadãos. Isto é ridículo. Tamanha era a tua tolice
que não poderias ter sido adorado como grande homem numa assembleia de pessoas avançadas em conhecimento. Todos nós, na face do globo, somos diferentes formas de entidades vivas. Alguns de nós estamos nos movendo e outros são inertes. Todos nós chegamos à existência, permanecemos por algum tempo e somos destruídos, ocasião em que o corpo volta a integrar-se na Terra. Todos nós constituímos meras diferentes transformações da Terra. Diferentes corpos e capacidades são simples transformações da Terra e cuja existência é apenas representativa, pois tudo provém da Terra, e quando tudo é destruído, volta a ser terra. Em outras palavras, somos apenas pó e seremos apenas pó. Todos devem levar em conta este ponto. Pode-se dizer que as variedades surgem do próprio planeta Terra. Contudo, embora o universo possa parecer temporariamente uma realidade, em última análise, ele não tem existência real. A Terra foi criada originalmente por uma combinação de partículas atômicas, mas essas partículas são impermanentes. Na verdade, embora alguns filósofos discordem, o átomo não é a causa do universo. Não é verdade que as variedades encontradas neste mundo material sejam simples resultado da justaposição ou combinação atômica. Como esse universo não tem existência real definitiva, todas as coisas dentro dele, corteza, diferentes, espessura, magreza, pequenez, grandeza, resultado, causa, manifestações vitais e substâncias, são imaginações. Todas elas são potes feitos da mesma substância terra, mas recebem diferentes denominações. As diferenças caracterizam-se pela substância, pela natureza, pela predisposição, pelo tempo e pelas atividades. Fica sabendo que todas essas coisas são simples manifestações mecânicas criadas pela natureza material. Qual é, então, a verdade última? Como resposta, diria que o conhecimento não dual é a verdade última. Ele está desprovido da contaminação das qualidades materiais. Ele nos dá liberação. Ele é inigualável, onipenetrante e está além da imaginação. A primeira etapa em que se depreende este conhecimento é a fase de Brahman. Depois, Paramatma, a superalma, é compreendido pelos yogis que, para vê-lo, evitam cometer ofensas. Esta é a segunda fase de compreensão. Enfim, a compreensão completa do mesmo conhecimento supremo é depreendida sob a forma da pessoa suprema. Todos os acadêmicos eruditos descrevem a pessoa suprema como Vasudeva, a causa do Brahman, Paramatma e outros. Meu querido rei Rahugana, enquanto alguém não tiver a oportunidade de untar todo o seu corpo com a poeira dos pés de lótus dos grandes devotos, ele não irá entender a verdade absoluta.
Ninguém pode compreender a verdade absoluta só porque observa celibato brahmacharya, segue à risca as regras e regulações da vida familiar, deixa o lar ao tornar-se vanaprastha, aceita sannyasi ou submete-se a rigorosas penitências no inverno, ficando submerso em água, ou no verão, expondo-se ao fogo e ao calor escaldante do sol. Existem muitos outros processos para entender a verdade absoluta, mas a verdade absoluta revela-se apenas a quem recebeu a misericórdia de um devoto grandioso. Quem são os devotos puros mencionados neste trecho? Numa assembleia de devotos puros, está fora de cogitação comentar temas materiais, tais como política ou sociologia. Numa assembleia de devotos puros, fala-se apenas sobre as qualidades, formas e passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Ele é louvado e adorado com toda a atenção. Na companhia de devotos puros, de tanto ouvir respeitosamente esses tópicos, mesmo a pessoa que deseja fundir-se na existência da verdade absoluta, abandona essa ideia e pouco a pouco apega-se a prestar serviço a Vasudeva. No nascimento anterior, eu era conhecido como Maharaja Bharata. Alcancei a perfeição desapegando-me por completo das atividades materiais através da experiência direta. E através da experiência indireta, passei a compreender os Vedas. Ocupei-me em pleno serviço ao Senhor. Porém, devido ao meu infortúnio, fiquei sentindo muita afeição por um veadinho, chegando ao ponto de negligenciar meus deveres espirituais. Devido à minha profunda afeição pelo veado, na minha vida seguinte tive que aceitar o corpo de um veado. Meu querido e heróico rei, devido ao meu precedente serviço sincero ao Senhor, pude lembrar-me de tudo da minha vida passada, mesmo enquanto estava num corpo de veado. Porque tenho conhecimento da queda que sofri em minha vida passada, vivo afastado da companhia de homens ordinários. Com medo da má associação materialista, perambulo sozinho, sem chamar a atenção de ninguém. Pelo simples fato de associar-me com devotos elevados, qualquer pessoa pode alcançar a perfeição do conhecimento e, com a espada do conhecimento, esmagar as associações ilusórias existentes dentro deste mundo material. Através da associação com devotos, a pessoa pode ocupar-se em serviço ao Senhor, ouvindo e cantando Shravana Kirtana. Assim, ela pode reviver sua consciência de Krishna adormecida e, apegando-se ao cultivo da consciência de Krishna, pode, mesmo nesta vida, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 12º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Conversa entre Maharaja Rahugana e Jada Bharata. Srimad Bhagavatam, 5º canto, capítulo 13, continuação da conversa transcorrida entre o rei Rahugana e Jada Bharata.
Jadabharata, que compreendera na íntegra o Brahman, continuou: Meu querido rei Rahugana, a entidade viva perambula pelos caminhos do mundo material, os quais ela tem muita dificuldade de percorrer, e aceita repetidos nascimentos e mortes, ficando sob a influência dos três modos da natureza material e deixando-se então cativar pelo mundo material. A entidade viva vê apenas os três frutos de suas atividades desenvolvidas sob o encanto da natureza material. Esses frutos são auspiciosos, inauspiciosos e mistos. Ela torna-se, pois, apegada à religião, ao desenvolvimento econômico, ao gozo dos sentidos e à teoria monística da liberação, imersão no Supremo. Dia e noite ela trabalha muito arduamente, tal qual um mercador que vai à floresta comprar alguns artigos e mais tarde vende-os para auferir lucros. Contudo, ela não pode realmente alcançar a felicidade dentro deste mundo material. Ó rei Rahugana, na floresta da existência material, existem 6 poderosíssimos assaltantes. Quando a alma condicionada adentra-se na floresta para obter algum ganho material, os 6 assaltantes desorientam-na. Assim, condicionado, o mercador não sabe como gastar seu dinheiro, e aproveitando-se disso, tais assaltantes expoliam-no. Da mesma forma que os tigres, chacais e outros animais ferozes da floresta preparam-se para roubar um cordeiro da custódia do seu protetor. A esposa e os filhos entram no coração do mercador e saqueiam-no de muitas maneiras. Nesta floresta, há densos bosques compostos de matagais de arbustos, grama e trepadeiras. Nestes bosques, a alma condicionada é sempre incomodada pelos mosquitos que picam cruelmente, que são as pessoas invejosas. Às vezes, ela vê na floresta um palácio imaginário e outras vezes fica pasma ao ver um demônio ou fantasma fugazes, que surgem assim como um meteoro aparece no céu. Meu querido rei, embrenhado nos caminhos da floresta do mundo material, com sua inteligência entorpecida pelo lar, pelas riquezas, pelos parentes e assim por diante, o mercador corre de um lugar para outro em busca do sucesso. Às vezes, seus olhos ficam cobertos pela poeira de um vendaval. Quer dizer, cheio de luxúria, ele se deixa cativar pela beleza de sua esposa, especialmente durante o seu período menstrual. Assim, seus olhos ficam cegos e ele não consegue ver aonde vai ou o que está fazendo. Vagando na floresta do mundo material, a alma condicionada às vezes ouve um grilo invisível produzindo sons renitentes que lhe ferem os ouvidos. Outras vezes, o seu coração é golpeado pelos sons das corujas, que são exatamente como as palavras ásperas dos seus inimigos. Às vezes, ela se refugia numa árvore que não tem frutas nem flores. Devido ao seu intenso apetite, ela se aproxima desta árvore e assim sofre.
Ela gostaria de obter água, mas está apenas iludida por uma miragem em cuja direção corre desesperadamente. Às vezes, a alma condicionada mergulha num rio raso, ou carecendo de grãos alimentícios, sai para mendigar alimentos de pessoas que não são nem um pouco caridosas. Às vezes, ela padece o calor causticante da vida familiar, que é como um incêndio na floresta, e às vezes fica triste porque sua riqueza, que ela ama tanto quanto sua vida, é sob a forma de implacáveis impostos de renda saqueada pelos reis. Às vezes, sendo agredida ou assaltada por um agente superior e poderoso, a entidade viva perde todas as suas posses. Ela, então, fica muito melancólica e, lamentando essa perda, às vezes torna-se inconsciente. Ocasionalmente, ela imagina uma grande cidade palaciana onde deseja viver feliz com suas riquezas e membros familiares. Acha que, conseguindo isto, alcançará a felicidade plena, mas esta aparente felicidade dura apenas um momento. Às vezes, o mercador na floresta resolve escalar as colinas e as montanhas. Porém, como está precariamente calçado, fere seus pés nos fragmentos de pedra e nos espinhos da montanha. Machucando-se, sente-se muito incomodado. Às vezes, alguém que é muito apegado à sua família fica dominado pela fome e, devido à sua condição miserável, torna-se furioso com seus membros familiares. A alma condicionada na floresta material às vezes deixa-se engolir por um píton ou é esmagada. É então que, desprovida de consciência e do conhecimento, ela fica jogada na floresta, parecendo um morto. Há ocasiões em que outras serpentes venenosas lhe dão picadas. Não conseguindo enxergar a sua consciência, ela cai no poço escuro da vida infernal, sem nenhuma esperança de ser resgatada. Às vezes, para obter um pequeno e insignificante gozo sexual, alguém procura mulheres licenciosas. Nessa tentativa, ele é insultado e castigado pelos parentes das mulheres. É como ir pegar mel numa colmeia e ser atacado pelas abelhas. Às vezes, após gastar rios de dinheiro, a pessoa pode conseguir outra mulher em quem buscará mais um pouco de gozo sensorial. Infelizmente, o objeto do gozo sensorial, a mulher, é levada ou raptada por outro libertino. Às vezes, a entidade viva fica atarefada em neutralizar os distúrbios naturais consequentes ao frio gélido, ao calor escaldante, ao vento forte, à chuva excessiva e assim por diante. Ao ver que é incapaz de fazê-lo, ela torna-se muito infeliz. Às vezes, ela é enganada em sucessivas transações comerciais. Dessa maneira, enganando, as entidades vivas criam inimizades entre si. No caminho da floresta da existência material, às vezes a pessoa fica sem riquezas e, devido a isto, não tem uma casa, cama ou assento decentes
nem gozo familiar condigno. Portanto, ela vai mendigar o dinheiro alheio, mas quando não consegue satisfazer seus desejos mendigando, ela quer pedir emprestado ou roubar a propriedade dos outros. Assim, fica à mercê do opróbrio social. Devido às transações monetárias, as relações ficam muito tensas e acabam em inimizade. Às vezes, o esposo e a esposa caminham na trilha do progresso material e, para manter seu status, trabalham muito arduamente. Às vezes, devido à escassez de dinheiro ou devido ao aparecimento de doenças, eles passam aperto e ficam a ponto de morrer. Meu querido rei, no caminho da floresta da vida materialista, primeiro a pessoa fica órfã de pai e mãe, após cujas mortes apega-se a seus filhos mais novos. Dessa maneira, ela vagueia pelo caminho do progresso material e acaba se complicando. Todavia, ninguém sabe como escapar disto, mesmo quando chega o momento da morte. Houve e há muitos heróis políticos e sociais que triunfaram de inimigos de igual poder. Porém, devido à sua ignorância, acreditando que a terra lhes pertencia, lutaram entre si e perderam suas vidas na batalha. Eles não são capazes de adotar o caminho espiritual aceito por aqueles que estão na ordem renunciada. Embora sejam grandes heróis e líderes políticos, não conseguem aceitar o caminho da compreensão espiritual. Às vezes, a entidade viva na floresta da existência material busca refúgio nas trepadeiras, onde deseja ouvir os pássaros chilreantes. Temendo os leões rugidores que vivem na floresta, faz amizade com grous, garças e abutres. Sentindo-se enganada por eles, a entidade viva na floresta do mundo material tenta abandonar a associação desses yogis, swamis e encarnações falsos, e busca a associação de devotos autênticos. Porém, devido ao seu infortúnio, não consegue seguir as instruções do mestre espiritual ou dos devotos avançados. Portanto, abandonando esta associação, volta a conviver com macacos, cujo interesse é desfrutar dos seus sentidos e de mulheres. Ela obtém satisfação associando-se com hedonistas e desfrutando de sexo e intoxicação. Dessa maneira, arruína sua vida simplesmente entregando-se ao sexo e à intoxicação. Contemplando os rostos de outros hedonistas, esquece-se de tudo e assim caminha rumo à morte. Ao tornar-se exatamente como um macaco, pulando de galho em galho, a entidade viva permanece na árvore da vida familiar, onde o único lucro que obtém é o sexo. Assim, tal qual um asno, é coiceada por sua esposa. Incapaz de se libertar, ela permanece desesperadamente nessa posição. Às vezes cai vítima de uma doença incurável que é como cair dentro de uma caverna. Ela fica com medo da morte, que é como um elefante no fundo dessa caverna.
e ela permanece encalacrada, agarrando-se aos brotos e galhos de uma trepadeira. Ó Maharaja Rahugana, matador dos inimigos, se de alguma forma a alma condicionada consegue escapar dessa posição perigosa, ela retorna ao lar para desfrutar da vida sexual, pois esta é a maneira como o apego age. Assim, sob o encanto da energia material do Senhor, ela continua a vagar pela floresta da existência material. Nem mesmo na hora da morte ela descobre seu verdadeiro interesse. Meu querido Rahugana, já que estás situado no caminho da atração ao prazer material, és também vítima da energia externa. Para que te tornes amigo equânime de todas as entidades vivas, aconselho-te então que abandones tua posição real e o cetro com o qual punes os criminosos. Não mais te deixes sentir atraído pelos objetos dos sentidos e empunha a espada do conhecimento, afiada pelo serviço devocional. Daí será capaz de cortar o nó górdio da energia ilusória e de cruzar até o outro lado do oceano da ignorância. O rei Rahugana disse: este nascimento como ser humano é o melhor de todos. Nem mesmo o nascimento entre os semideuses nos planetas celestiais é tão glorioso como ganhar um corpo humano nesta terra. Que adianta a posição elevada de um semideus nos planetas celestiais, devido aos abundantes confortos materiais, não há possibilidade de associação com os devotos. Não é nada surpreendente que, pelo simples fato de estar coberta pela poeira de teus pés de lótus, a pessoa alcança de imediato a plataforma de serviço devocional puro a Dokshaja, ao qual nem mesmo grandes semideuses como Brahma têm acesso. Com um simples momento de tua associação, já estou livre de toda a especulação, falso prestígio e falsa discriminação, que são as raízes do enredamento no mundo material. Agora estou livre de todos esses problemas. Ofereço minhas respeitosas reverências às grandes personalidades, quer elas caminhem na superfície da terra como crianças, meninos, avadutas ou brahmanas grandiosos. Mesmo que se escondam sob diferentes disfarces, ofereço meus respeitos a todas elas. Pela misericórdia delas, que haja boa fortuna nas dinastias reais que vivem ofendendo-as. Sri Shukadeva Goswami prosseguiu: meu querido rei, ó filho de Uttara, devido ao fato de ter sido insultado pelo rei Rahugana, o qual fê-lo carregar seu palanquim, havia algumas ondas de insatisfação na mente de Jadabharata. Mas Jadabharata não ligou para isto, e seu coração voltou a ser calmo e sereno como um oceano. Embora o rei Rahugana o tivesse insultado, ele era um grande Paramahansa. Sendo Vaishnava, ele, por natureza, era bondoso de coração e, portanto, falou ao rei sobre a posição constitucional da alma. Então, ele se esqueceu do insulto porque o rei Rahugana humildemente implorou perdão a seus pés de lótus.
Em seguida, exatamente como antes, ele continuou a vagar por toda a terra. Após receber lições do grande devoto Jadabharata, Maharaja Rahugana, o rei do estado de Salvira, passou a conhecer por completo a posição constitucional da alma. Então, abandonou de vez a concepção corpórea. Meu querido rei, toda pessoa que se refugia no servo do Senhor, com certeza é gloriosa, pois conseguirá, sem qualquer dificuldades, abandonar a concepção corpórea. A seguir, o rei Parikshit disse a Shukadeva Goswami: Meu querido Senhor, ó grande sábio devoto, és onisciente. Descreveste muito primorosamente a posição da alma condicionada, que é comparada a um mercador na floresta. Com estas instruções, os homens inteligentes podem entender que os sentidos de uma pessoa na concepção corpórea são como ladrões e assaltantes nesta floresta, e que sua esposa e filhos são como chacais e outros animais ferozes. Contudo, não é muito fácil para os ininteligentes compreenderem o significado desta história, pois é muito difícil, recorrendo à alegoria, deslindar o significado exato. Portanto, peço que Vossa Santidade dê o significado direto. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do quinto canto, 13º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Continuação da conversa transcorrida entre o rei Rahugana e Jadabharata.